Vamos lá, boa tarde a todos. Obrigado. Bom, que nem o Vicente me apresentou, sou head comercial na Copas Tour, cuido de toda a área comercial Brasil, quer seja novos negócios, gestão. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né? Como cuidar em viagens corporativas. Então, eu vou mostrar todo o link entre viagens corporativas, RH, e qual é o papel do RH e o que nos trouxe, né, de benefício nessa pandemia, né? O que veio para ficar, né? Bom, só para começar, eu queria falar rapidinho sobre quem é a Copas Tour, né? Somos uma agência de viagem, sim, né? Então, e cuidamos muito de pessoas, nós somos uma empresa humanizada, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Temos 49 anos de empresa, então, sábado fizemos 49 anos. Estamos com 500, agora com 580 colaboradores, e iniciamos a pandemia com 350 colaboradores. Temos mais de 700 clientes, temos a nossa parceira global, então somos uma agência de atendimento e gestão global também, não só Brasil. Nós abrimos no meio da pandemia, eu vou frisar bem o que nós fizemos na pandemia, porque são pontos muito interessantes do crescimento da Copas Tour. Então, nós abrimos home office de atendimento em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, e nós já tínhamos Sorocaba. Então, quer dizer, nada por um acaso, nós já tínhamos essa experiência de home office dentro do comercial, né? Estamos entre as 5 maiores agências corporativas do Brasil. Algumas premiações, né, que nós temos, algumas certificações. Então, quando a gente fala, estávamos preparados para essa pandemia? Não, ninguém estava. Mas a experiência e a vontade de cuidar de pessoas, essa parte de humanização, felizmente a gente já estava preparado. Tá? Então, a gente é uma empresa Great Place to Work, somos uma empresa mantenedora do capitalismo consciente, somos uma empresa humanizada, né? Entre outras certificações, somos ISO 9001 em todos os processos e somos a única agência corporativa focada em sustentabilidade, né? Já fomos escolhidos aqui também como o melhor fornecedor de viagens corporativas e também fomos escolhidos pela maior revista do mercado de viagens como a melhor agência de viagens corporativas. Então, só para mostrar um pouquinho, de novo, ninguém estava preparado, mas a gente estava preparado para cuidar das pessoas. Acho que era isso que nos fez crescer e conseguir mostrar para os nossos clientes, né, o mercado, que a gente cuidava e que a gente queria continuar nesse caminho. Enfim, dentro de viagens corporativas temos a parte de offshore, parte de incentivo, eventos, lazer, a parte do C-Level, enfim, toda a parte VIP dentro da Copas Tour. A parte da presença global, toda a gestão global. Hoje a gente atende em mais de 120 países com a TPI e Copas Tour. E vamos começar um pouquinho para falar e chegar nesse ponto, né, de como que nós cuidamos das pessoas e como nós ajudamos as empresas a cuidar das pessoas nas viagens corporativas. Qual era o foco das viagens pré-pandemia? Era básico economia, era saving, era antecedência, política em menor preço, tecnologias voltadas à economia. Eu queria ter relatórios para eu ver onde eu posso economizar. Eu quero integrações com o meu online booking tool, focados no financeiro. O foco em RH era muito menor, né? Era uma maior antecedência, hotéis com menor preço. A gestão sempre direcionada a supply, né? Eram compras, era financeiro e não era focado na parte de RH, né? O gestor de viagens era o guardião da política de viagem. Isso mudou e mudou bastante, né? E prazos e formas de pagamento, que antes não se olhava nada disso, né? Era, eu quero faturar, eu quero usar o cartão, o meu prazo é lá na frente. E o que mudou com tudo isso? Isso não está errado, tá, pessoal? Isso aí era, quando você fala em viagem, qual o maior foco? Eu estava até falando com o Vicente, é economia. Todo mundo quer fazer, é a economia. Por quê? Porque, de repente, não tem a visão do que está por trás de tudo isso. Toda essa tecnologia que pode ajudar, né?
E o que aconteceu com o mercado com a pandemia? As fronteiras foram fechadas, né? Acho que todo mundo lembra, 2 anos atrás, fez agora, né? As fronteiras foram fechadas. Começamos a analisar o quê? Tecnologias voltadas a cuidado do passageiro. Então, quando começou a pandemia, a gente fez uma pesquisa para entender o que a empresa, o que os nossos clientes esperavam da gente. Mais para frente vou mostrar um pouquinho sobre ela. Mas isso foi lá no começo da pandemia mesmo, né? Manter o cliente sempre informado. A gente não sabia o que estava acontecendo. Estou falando a gente, todo mundo, toda a cadeia não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Hoje abre, amanhã fecha. Reembolso, quanto tempo vale a minha passagem? Quanto tempo eu posso pedir o reembolso? Foi uma loucura, né? A pandemia não pegou todo mundo totalmente desprevenido, muito mais nós. Todo mundo viu o que aconteceu com os voos, né? Todos os países fechados. Os protocolos de saúde em cada hotel, né? Então, não tinha isso. Ofertas reduzidas, todos os aviões ficaram no chão. Hotéis fechados, hotéis quebrando, agências quebrando. Então, foi um mercado que foi bem impactado, né? As políticas de viagem começaram a ter regras, né? Com exemplo, os protocolos, né? O passaporte biológico. Lá na frente, vamos falar lá atrás, desculpa, quando o estudo começou, começaram a desenvolver sistemas de controle do passaporte, né? Que até que nem foi usado. Mas começamos a pensar nisso também. O RH começou a ficar mais atuante em gestão de viagens. Então, aí começamos a nossa ligação com o RH. O que é? Cuidado com o colaborador. Se antes não existia essa necessidade do cuidado, aqui começou, né? O que é o cuidado? Eu vou falar um pouco mais para frente também de tudo que foi necessário e onde nós chegamos com todos esses desenvolvimentos. Tarifas flutuantes, o custo começou a ficar mais alto e ainda está aumentando, né? Nós estamos pagando o preço da pandemia em viagens, né? E o faturamento, que eu falei antes, deixou de ser opção. Por motivo de faturamento, alguns hotéis quebraram, agências quebraram, porque a cadeia quebrou. Então, a partir do momento que a gente usa o modelo faturado, o primeiro da cadeia quebrando, os outros foram junto. Então, isso aconteceu muito nesse mercado. E qual foi o papel de RH em todo esse processo? Isso foi bem interessante. Determinar o grupo de risco e ações a serem tomadas. Restrições. Aí foi uma ideia que nós tivemos também. Nós desenvolvemos políticas dentro do Online Booking Tool, restringindo, por exemplo, passageiro por idade. A gente fez uma política. Ou eu coloquei que aquela pessoa que tinha que entender, porque a gente colocou também pop-ups dentro do OBT, para que elas tivessem que seguir um nível de aprovação totalmente diferenciado dos outros. Quer dizer, você vai viajar, mas você vai viajar se o presidente aprovar. Porque era muito restrito. Ninguém queria colocar ninguém em risco. E o controle era esse. Né? O RH ligava para nós. Ricardo, eles não podem viajar. O que eu vou fazer? Então, a gente começou a ter algumas ideias de como que a gente ia fazer os controles, não só no OBT, como depois eu vou te falar, quando a gente fala em informações e manter o cliente informado, eu vou mostrar um pouquinho o que nós fizemos também para ajudar nesse processo. Gerenciar a jornada do passageiro, focando em ações garantindo a segurança durante a viagem. Então, nós fizemos até manuais informativos, pegando toda a jornada daquele colaborador, desde a sua reserva, táxi, Uber, que seja, aeroporto, hotel, o que ele precisava para ficar seguro na sua jornada, na sua viagem. Então, tudo isso foi feito, tudo isso foi elaborado junto com o RH, para a gente garantir, minimamente, que ele tivesse uma segurança na viagem dele. Determinar políticas mais restritivas. Então, isso foi muito engraçado quando falaram o seguinte: pessoas acima de 40 anos não viajam. A gente tinha essa informação? Tinha. Era só fazer o quê? Restringir. Então, coisas que a gente nunca tinha feito dentro de uma ferramenta. Que você, quando não tem uma ferramenta de gestão, até você chegar nisso no meio da pandemia, é desesperador.
Então, as empresas que já tinham esses sistemas na mão, que os nossos clientes, a coisa foi muito mais simples para a gente conseguir ir atrás. É claro, com 700 clientes todos pedindo de uma vez só, também não foi fácil, tá, pessoal? Mas conseguimos passar por essa. Novos aprovadores para viagens devido à responsabilidade e orientação de segurança. Então, você imagina que a gente teve até que colocar o RH como aprovador de uma viagem. Quer dizer, um diretor viaja, ele tem lá os seus 60 anos. O presidente, normalmente, em algumas empresas, quem aprova é a secretária. Ela não vai falar não, mas o RH fala não. O que tinha que segurar naquela hora? É a segurança. Porque a hora que a gente soltou a rédea da viagem, pode viajar internacional, abrir as fronteiras, estourou de vez. Então, as pessoas queriam viajar, né? As pessoas estavam sedentas por viajar, né? Então, tinha que segurar, independente de qualquer situação que a gente estava passando. Quando a gente fala lá atrás de relatórios de gestão, né, de saving, agora não. A gente colocou relatórios com KPIs totalmente diferentes. A gente colocou relatórios de rastreamento de viajante. Onde ele está? Para onde que ele vai? E qual a segurança que ele tem naquele lugar? Eu vou dar um exemplo. Está tendo guerra. Nós temos informativos que a gente manda para os nossos clientes falando do perigo de ir para lá. Não só lá. Por todo lugar que ele vá, o que está acontecendo. Né? Que é o ASOS. Então a gente manda essa informação. E foi um sistema de Duty of Care que nós desenvolvemos durante a pandemia, porque a gente tinha que entregar isso para os nossos passageiros, nossos viajantes. A gente tinha que cuidar deles também. Bilhetes não voados, restrições, penalidades, enfim. O maior bagunça que foi bilhetes não voados. Quem trabalha com isso sabe, quem é gestor de viagem sabe, e nós, até hoje, agora até prorrogou a lei, então a gente faz esse controle, né? Nós desenvolvemos no nosso BI um controle de bilhetes não voados para os nossos clientes verem como é que está isso de forma online. Então são coisas que nós desenvolvemos para ajudar no dia a dia com relação a esse processo de cuidado. E o que mudou? Muitas coisas, aquilo que eu falo, muitas coisas vieram para ficar. Né? Eu diria que quase tudo veio para ficar. Né? Então, determinação de fornecedores com protocolos de segurança. Isso ainda está e vai continuar. Então, quanto antes eu escolhi a menor tarifa, hoje eu quero a menor tarifa com segurança, eu quero alimentação, eu quero higiene. Quer dizer, se eu tiver que pagar um pouquinho mais, mas eu vou ter um processo de cuidado para o meu colaborador. Não mais eu pago no máximo R$50 naquela cidade e é isso que vai ser. Não, mudou. Esse raciocínio mudou. Busca por tarifas mais permissíveis. Antigamente eu pegava o quê? Eu vou pegar na minha antecedência a menor tarifa. Mas aí eu peguei Covid, ou alguém da minha família pegou Covid, ou cancelou a viagem, eu não tenho mais voo naquela data, eu vou ter que mudar para outra. A minha tarifa não me deixa fazer isso. Então, muitos clientes começaram a falar o seguinte, eu quero a tarifa mais cara, totalmente flexível, para eu poder alterar quando eu quiser e que eu não vou perder. Então, isso começou a ter também, não só a escolha da menor tarifa, e sim a mais flexível. Integração do OBT com o RH. Isso a gente já tinha, mas era pouco utilizado. Só que a gente agora está usando mais. O que é? Integrar o nosso Online Booking Tool com o sistema de RH da empresa. Entrou e saiu o funcionário. Já troca automaticamente no sistema, atualiza. Quais são as restrições daquele funcionário? Qual é a política? Então, tudo isso a gente já consegue fazer tudo integrado. Né? Enfim, ajuda demais o departamento de RH esse controle. Onde que ele foi? Quando ele viajou? Quando que ele volta? Tudo isso a gente tem via BI integrado com o RH de todas as empresas. Gestão direcionada a cuidado, que eu venho falando, né? Que é o cuidado ao colaborador e não só ao custo. Política de viagem voltada ao leisure. É uma palavra que nem todos conhecem, o leisure, mas o que é? É a continuidade da sua viagem corporativa voltada ao lazer. Então, o RH acabou implantando também esse plus. Então, se eu estou indo
até sexta-feira, eu vou ficar a semana inteira em Fortaleza. Posso ficar até domingo e eu pago o restante para ficar a lazer? Muitas empresas escolheram isso, né? Então, é um cuidado, né? É um prêmio que algumas empresas começaram a fazer e enxergar com bons olhos. Menor antecedência. Antes era uma maior antecedência. Hoje não muda muito, né? Então, por enquanto, quando a tarifa hoje em dia está muito alta, o pessoal está procurando a menor antecedência para ter a certeza que está indo. E não numa maior antecedência e sabendo que pode dar problema, né? Então, ainda o pessoal ainda está pisando em ovos com relação a isso. Tá? Isso aqui ainda é uma verdade que a gente está testando. Né? Hoje eu estava num fórum de discussões que colocaram esse tema. Maior ou menor antecedência durante a pandemia? Tá? Então, isso aí é uma coisa que ainda está em discussão. Relatórios para rastrear passageiro, que eu falei agora há pouco, né? Seguro viagem, isso é muito importante. Começaram a ter as análises dos seguros de saúde da empresa. Seguro de saúde da empresa cobre viagem? Alguns, sim. Cobre pandemia? Não. Se você pegar Covid, der positivo no aeroporto e ter que ficar no hotel, acabou. O seguro não paga. E no final da pandemia, quase vai no meio para o final, que lançaram o seguro que cobre Covid e também seguro de viagem para as agências. Porque também foi até um trabalho que a gente pedia isso para o mercado. E hoje sim, a gente oferece para todas as viagens internacionais o seguro que atende Covid. Tá? Isso é muito importante, porque é um custo tão baixo. Se fica num hotel na Europa, acabou. Né? E tecnologias voltadas a cuidado do passageiro, que eu vou mostrar agora. Por quê? O que a Copastur fez e continua fazendo? Tá? Só para vocês saberem, durante a pandemia, a gente inaugurou o Copastur Labs na nossa unidade do Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma equipe de tecnologia desenvolvendo sistemas e tecnologias que os nossos clientes têm interesse. E quando a gente vê do comercial que a coisa é bem interessante, e a gente pede para desenvolver, vira um produto nosso na prateleira e só nós teremos. Então, nós temos aqui, eu vou apresentar alguns sistemas que nasceram com essa ideia, tem outros que a gente vende durante a nossa implantação, vende, que eu digo oferece, porque quem é cliente com a Pastura a gente não cobra com relação às tecnologias, mas que viram produtos totalmente, vamos falar, só nós temos e só para os clientes da Copastur. Tá? O mais importante, né? Durante a pandemia que nós fizemos, não demitimos ninguém. Aquilo que eu falei lá no começo de cuidar das pessoas, aconteceu. Então a gente fazia questão de estar do lado, cuidando, não demitimos, a gente fez questão de não demitir. Não sei, eu não ponho, eu acredito que fomos a única agência no mercado a não demitir ninguém. E isso só nos deixou mais forte. Nós implantamos, né, a gente já tinha já um processo, comitês, squads sobre diversidade e inclusão, sobre o departamento de CX no começo era do comercial, só que cresceu de uma maneira, né, que hoje tem um departamento próprio, uma equipe própria grande, né? Todo mundo que estuda um pouco de CX sabe que no começo não é um departamento e acaba virando importante, acaba virando um departamento de tão importante que se torna para a empresa. E o departamento de diversidade e inclusão, que hoje é uma realidade dentro da Copastur. Tudo isso nasceu no meio da pandemia. Algumas ações que nós fizemos durante a pandemia para deixar os clientes bem informados, tratar os nossos colaboradores, 100% dos colaboradores do dia para a noite foram para casa. Onde conseguir computador, onde conseguir uma internet de qualidade, onde conseguir todos os sistemas de viagens dentro da casa da pessoa. Então, isso aí foi uma corrida que nós fizemos e conseguimos integrar. Uma coisa que bem interessante, licença paternidade de 30 dias. Isso também foi uma conquista nossa. Enfim, meetings com toda a equipe, meditação, comitê de sustentabilidade, comitê de saúde e bem-estar, tudo isso foi implantado durante a pandemia para cuidar, né? Não só dos nossos colaboradores, como também dos nossos clientes. Por quê? Meditação não era só para colaborador, os clientes participavam também. Isso era muito legal, né?
os nossos encontros, né? Abrir vagas para pessoas com mais de 50 anos, enfim, algumas ações que nós fizemos durante a pandemia. Porque a gente sabe que colaboradores engajados, os clientes ficam mais satisfeitos, né? E aí, só conhecendo a Copastura, eu falei para o Vicente, né? É só conhecendo a Copastura para saber o que a gente sente lá dentro. E que nós trouxemos inovação, tecnologia e muita informação. Eu falava com a equipe, né? A gente implantou as reuniões diárias, depois a gente começou a tirar e fazer reuniões focais dentro do departamento, mas nós queríamos deixar diariamente o cliente bem informado. Por quê? Os clientes estavam trancados dentro de casa, eles não sabiam o que estava acontecendo, o que estava acontecendo com viagens. E o nosso pessoal? Então, essa era uma responsabilidade nossa, dar informação para toda a cadeia. Então, nós focamos muito em customizações, tecnologia humanizada, entregando soluções únicas. Só nós temos, ou o cliente precisa e vamos correr atrás para fazer. A gente entregou o Travel Hub. O que é? Um site que a gente dá para os nossos clientes, para eles trabalharem integrando todos os sistemas e informações que ele tenha com relação a viagens. Então, aqui a gente colocava informativos sobre novidades de viagens, sobre o que precisava fazer, quais países estão abertos, fechados, políticas de viagens, faturamento, enfim. É um site que nós damos para os nossos clientes para eles terem todas as informações com relação à gestão de viagens. Aqui é aquela pesquisa que eu falei no começo, que nós lançamos para os nossos clientes para entender como a Copastur pode ajudar você no momento atual. E naquele momento a gente falou pós-Covid, mas não acabou até agora. Isso fazem 2 anos. E nós corremos atrás para entender o que eles esperavam. Naquele momento até falavam, não sei se está aqui, em 6 meses isso aqui acaba. Né? E estamos aqui até hoje, mais preparados. Né? O nosso podcast, que continuou, estamos até hoje com os nossos podcasts, né? Então, mais informação. As nossas lives, nós fizemos muitas lives, tá? Com relação a sistemas. Então, quando nós lançamos o Gestão de Milhas, como nós lançamos o Travel Hub, quando nós lançamos, enfim, o RP Connect, todas as ferramentas, para quê? O cliente tem que saber o que está acontecendo, eu não consigo ir lá. A maior saudade que eu tenho como comercial não é só ir no cliente, é conhecer os clientes que nós conquistamos na pandemia. Eu não sei como é, só sei a telinha. A gente não sabe se é alto, baixo, a gente não sabe. Então, esse é o nosso desejo hoje, conhecer as pessoas, né? Está saindo do forno, esse é um sistema que está saindo agora, que é a gestão de mobilidade. Também, a gente fazer toda a gestão dentro de um sistema de táxi 99, o APA, Uber, linkado dentro ao OBT, que a gente consiga fazer a gestão end-to-end. Quer dizer, desde que do cara saiu de casa até que ele voltou para casa dele. Passagem, hotel, expense. Então, gasto com jantar, com almoço, com brindes, que seja tudo lançado dentro de um sistema só. É um sistema da Copastur, tá? Então, que nós estamos lançando no máximo aí, acredito para sair agora no final desse trimestre. No máximo abril, ele já está no mercado. E esse é o On The Go. O On The Go, ele foi um sistema, né, um app, a gente fala que é o super app da Copastur, que ele tem o Duty of Care. Né? Ele informa, por exemplo, naquele momento, você está no aeroporto, mudou o voo, mas na hora ele vai apitar para você falar, o seu voo mudou. O meu portão mudou. Como eu vou saber? O app vai te falar, o meu portão mudou. Então, mudou, quer dizer, qualquer tipo de alteração, qualquer informação que tenha com relação ao emergencial, ele vai te mandar todas essas informações. E naquele momento, ele foi muito importante na pandemia. Por quê? Faltavam informações. O passageiro fazia o check-in e não sabia se o avião ia decolar. E quem que podia ajudar? Tecnologia. Só isso. Então, é o super app que nós temos na Copastur, que ele te dá toda a informação possível para você ter tudo. Vamos falar todas as informações que você precisa ter para sua viagem.
os alertas que ele dá, então, em tempo real, né? Enfim, ele é bem interessante. Inclusive, o chat com o nosso pessoal na Copastor online, tá? Então, você quer tomar alguma ação naquela hora, estou no aeroporto, muda meu voo, fora a pandemia, acabou a pandemia, estou no aeroporto, quero mudar meu voo, estou lá, eu quero falar com a Copastor. Posso mandar um chat aqui e a gente resolve, tá? E o Duty of Care, vocês podem ver todas as informações, tá vendo? Restrição de viagem, alertas, segurança. Então, todas essas informações começaram a vir também dentro do nosso app. Então, a gente se preparou para cuidar dos nossos passageiros, tá? Então, isso aí foi uma ajuda enorme que a gente deu para essa parte de gestão de pessoas e ajuda ao RH. O sourcing de hotéis. Aí vocês me perguntam, mas o que tem a ver um sourcing de hotéis com a pandemia? Fácil. É um sistema nosso que nós desenvolvemos. E eu faço, por exemplo, todas as perguntas para o hotel, como eu quero, porque eu vou customizar o tarifário de hotel do meu cliente. Agora, como eu vou saber se ele tem um refeitório? Como eu vou saber quais as condições de saúde que ele trata os passageiros? Eu vou customizar as perguntas e eu vou montar esse tarifário automático para os meus clientes. Isso ajudou demais para a gente montar os novos tarifários durante a pandemia, conforme a necessidade dos RHs. Então, é um sistema único hoje, vou falar que nós fizemos e a gente disponibiliza para os nossos clientes. E aqui a gente consegue acompanhar se a tarifa que foi negociada está realmente sendo utilizada, tá? Em D+1. Então, envia alertas, tudo mais, e gestão de todo esse processo. Enfim, quando eu falo lá atrás de integrações, nós temos o ERP Connect, nosso, né, uma ferramenta que integra qualquer ERP, qualquer sistema de RH, com SAP, TOTO, Senior, enfim, o que o cliente tiver para a gente poder trazer e levar as informações. Lançamos no meio da pandemia também, que virou uma febre, eventos online. Então a gente também tem a nossa plataforma de eventos online, bem interessante para quem já participou de uma, né? Tem um avatar lá andando, enfim. E também lançamos, no meio da pandemia, o atendimento via WhatsApp. Então hoje nós também temos a gestão via WhatsApp, né? Que é uma novidade para o mercado. E qual é a percepção dos nossos clientes com relação a tudo isso? A gente também mede isso, né? Não adianta a gente só fazer e falar, legal, para nós está ótimo. E o outro lado, como está recebendo tudo isso? Então tá aqui, quem conhece a metodologia NPS, né? O ano de 2021, nós fechamos com 77, né? Todo mundo sabe que o 77 vai de menos 100 a 100, né? O NPS, e a gente está entre 9 e 10. Né? A gente, vamos falar, a gente se cobra muito. Então, para nós, tá no verdinho, né? No grau na zona de excelência tem que ser 9 e 10. Abaixo de 9 e 10 já é neutro para nós. Então, esse é o resultado de todo esse trabalho que nós fizemos durante a pandemia. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Temos umas perguntas aqui, pode ser? Vamos embora. Antes de ir para as perguntas, só quero lembrar o pessoal que está nos acompanhando aqui, ou em casa, ou no trabalho, né, online, tem o hashtag Fórum RH 2022, usem, por favor, e tem a área de networking, não se esqueçam de ir lá colocar o LinkedIn, se relacionar com as pessoas aqui, vai fazer toda a diferença. Ricardo, muito boa a explanação. Primeira pergunta que eu tenho para você, do nosso público aqui, é quais os riscos de uma empresa que não centraliza suas viagens em um operador experiente? Você está falando numa agência experiência, que tenha todo o conhecimento. Pode ser a fuga de informação e controle, né? Quando você não tem uma gestão, né, focada ou centralizada numa agência que te dá todas as condições, tecnologias, o próprio gestor de viagens acaba não sabendo exatamente o que ele tem na mão e o que ele pode fazer para melhorar o seu processo. Né? Então, é o que a gente entrega.
É o sistema, é tecnologia, são pessoas fazendo toda a gestão e auxiliando o gestor de viagem. Mais uma pergunta aqui, obrigado, viu, Ricardo? A segunda pergunta talvez seja até um pouco de exercício de previsão, futurologia, né? Vamos ver como você sai nisso aqui, né? Devemos esperar uma retomada das reuniões presenciais e preparar os nossos times para isso nos próximos 2 anos? É uma futurologia, mas vocês já devem ter indicadores lá, né? Vocês já devem estar sentindo o que está acontecendo. É o que eu falei, tem coisas que vieram para ficar, né? Se a gente for ver hoje, todo mundo falou, vamos ficar mais no híbrido, não vamos, o presencial vai ficar para o passado, mas nós somos seres humanos. Eu falei lá, eu sinto saudade de ver as pessoas, eu quero ver as pessoas. Então, pode diminuir um pouco? Sim, mas vai continuar, e se me perguntem, é para preparar? Eu prepararia. Né? Eu acho que a gente tem que se preparar sim, dentro do novo normal. Não gosto muito dessa palavra, mas sim, nós temos processos que vieram para ficar. Nós vamos ter que ter mais um cuidado, né, com relação a viagens, ao hotel, onde eu vou ficar, carro, vou alugar carro, não vou, enfim. Eu acho que sim, tem que se preparar, eu acho que vai ter, vão continuar as reuniões presenciais, vão continuar os trabalhos presenciais. Quem não estava com saudade de voltar para o escritório para ver pessoas? Não é? Todo mundo aqui está balançando a cabeça. Né? Então, é normal isso. Eu acho que é do ser humano. Né? Vocês tratam de pessoas. É do ser humano isso. Não adianta falar que vai ficar preso atrás do computador. Eu acho que sim. Muito bem. Perguntinha final para esses minutinhos que restam. Ricardo, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito da questão tem um termo que se fala cada vez mais, que é a experiência do time, da equipe, do colaborador. Né? Já se falou por muito tempo na experiência do cliente, mas esse olhar tem sido ampliado para a experiência da equipe. Né? E durante a tua fala ficou muito claro para mim que o momento da viagem é um momento de experiência da equipe mesmo, e o cuidado que a empresa oferece para o trabalhador nesse momento pode fazer a diferença nessa experiência. Né? Sim. É assim que vocês veem lá? Eu queria que você comentasse um pouco disso para esse restinho, e aí você já se despede do pessoal. Então tá bom. Sim. Eu acho que a gente aprendeu muito, não é só experiência. Acho que durante a pandemia a gente aprendeu muito, né? Mas muita coisa continua sendo na mão da pessoa. Não adianta a gente falar que é sistema, tudo sistema, né? Então, sim, tem alguns processos dentro de viagens que a experiência conta muito, né? A experiência deu algum problema no aeroporto, o que eu tenho que fazer? Deu algum problema no sistema, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de um relatório, eu preciso de alguma informação, eu preciso de uma coisa agora. E a gente estava lá preparado para atender naquele momento de necessidade. Então, a experiência, o conhecimento e a estrutura fazem todo o diferencial nesse momento. Tá? Bom, enfim, eu tenho que me despedir. Obrigado, Vicente. Foi um prazer enorme falar com vocês. Obrigado a todos, o Embrask, a Live University, enfim, e a todos que estão aqui. Muito bem. Ricardo Espígio, da Copas Tour. Obrigado, viu, Ricardo? Foi um prazer ter você. Prazer é meu, Vicente. E a gente já